Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, agora o poder para todos sempre, amém? Graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui no altar, diante da presença de Deus. Hoje é dia da Santa Ceia, dia da comunhão dos filhos na casa do Pai, em nome do Senhor Jesus. Celebramos o maior dia da igreja, que um dia o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu sim por nós, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e vive para sempre, amém? Lá em João capítulo 6, versículo 53, ele diz: aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com Ele. Então nós temos que comer do pão e beber do cálice do Senhor. Até quando? Até que Ele volte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 27, fala que nós devemos participar até que Ele volte. Mas aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dando o devido valor ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia do Senhor. Não pode ser Santa Ceia da carne, da mentira, mas a Santa Ceia é santa, pois é ela do Senhor, amém? E a palavra de Deus nos prepara para a Santa Ceia. Toda palavra que nós ouvimos até o momento de nós participarmos, e aquela também que antecede mesmo a nós participarmos dos elementos. O pão representando o corpo de Cristo e o suco da uva representando o seu sangue. Vamos preparar em nome do Senhor Jesus? Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver na Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos estar envolvidos diante da Tua presença, Pai. Clamamos o Teu fogo, o fogo da Tua glória, Pai, que queima por dentro e por fora, Pai. Oh, Senhor Jesus, mas aquele fogo obediente, aquele fogo inteligente, que só queima o que não presta, Senhor. Queima tudo que não presta nas nossas vidas, Pai. Temos que estar preparados, Pai. Temos que estar na unção, meu Pai. Temos que estar verdadeiramente separados das contaminações desse mundo, Pai. Até por desaviso, alguns são contaminados por alguma coisa desse mundo. Não, Pai, nós não podemos. A Santa Ceia é santa, Pai. A Tua palavra, ela é santa, Pai. Oh, quantos não vivem nos enganos, das religiosidades, dos fanatismos, dos ateísmos, dos satanismos aí fora, Pai. Mas nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu amor e diante da Tua misericórdia, Pai. Pois nós bem sabemos que sem Ti nós nada poderemos fazer, sem a Tua palavra, sem revelação da Tua palavra, Pai. Sem buscar mesmo abrir nossos corações diante da Tua presença, Pai. E Te buscar em espírito e em verdade, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos derramar, meu Pai, na Tua presença, Pai. E a cada vez nos envolvermos mais no Teu amor, Pai, para descobrir, cumprir o nosso chamado. Pois nós estamos representando a multidão de pessoas que pratos de lentilha, festas regadas à bebida, à droga com os amigos, a querer saber da Tua palavra, ou qualquer outro tipo de coisa. Não, Senhor, a nossa primazia é o Senhor. Nós buscamos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Tudo que o Senhor conquistou lá naquela rude cruz, Pai. Oh, Senhor Jesus, é direito nosso, é nossa herança, e nós vamos buscar, Pai. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. É na Tua palavra que nós nos preparamos para ser templo do Espírito Santo. É no Teu sangue nós somos lavados e remidos para participarmos e tomarmos posse da cura, da libertação, da prosperidade, do perdão, Pai, do conhecimento da Tua verdade que liberta, Pai. Liberta a alma e leva a salvação para casa, e leva a salvação para a família. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Já vai crendo, vai dizendo glórias a Deus e aleluia. Isso, a bênção está chegando. Convida o Senhor Jesus, faz morada eterna no meu coração. Ele entra, faz morada, você ceia com Ele e Ele contigo todos os dias da vida. Na palavra, é na Tua palavra, Senhor Jesus, é na Tua palavra. É sim, Pai. É na Tua palavra, Senhor Jesus, é na Tua palavra, Senhor Jesus. Oh,
canta na maramalá. Ah, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, o perfeito arquiteto do universo, que fez tudo do nada, o que não pode fazer nas nossas vidas, o que não pode fazer na nossa vida, só aquilo que nós não cremos. Aleluia. Oh, sololalamalama. Aleluia, 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 aleluia. Louve assim. Toda aquela rude cruz, toda aquela rude cruz que um dia suportei por muito te amar. Toda glória eu deixei, sim, Jesus deixou toda a glória. Toda a glória eu deixei para como alguém comum. A minha vida dá, a minha vida dá. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu fiz, era para que o seu pecado fosse arremessado lá no mar do esquecimento. Queria fazer de ti a casa mais bela e linda, onde eu pudesse repousar. Mas você decidiu seguir os seus caminhos, insistiu em me excluir de todo o plano, insistiu em me excluir de todo o plano. Feliz estou ao vê-lo hoje arrependido. Abre a porta, abrindo a porta e me dizendo: pode entrar. Jesus falando para você: abre o teu coração que ele entre, faz morada. Filho, filho, hoje eu faço em ti morada. Já reconstruí a casa e agora foi vencida aos prazeres deste mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu amor. Veio em ti morar. Filho, filha, hoje eu faço em ti morada. Já reconstruí a casa que outrora foi vencida aos prazeres deste mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens o perfeito arquiteto veio em ti morar. Filho, filha, se prepare para o melhor de Deus na sua vida. Oh, filho, já te reconstruí, filho meu. Já te reconstruí, filho meu. Eu habito em ti, eu habito em ti. Não importa por onde você andou, não importa por onde você andou, tem os caminhos que você trilhou sem mim. Dos seus pecados não me lembro mais, dos seus pecados não me lembro mais. O seu erro ficou para trás, fiz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Você é a casa em que eu tenho prazer em morar, filho. Hoje eu faço em ti morada. Já reconstruí a casa que outrora foi vendida aos prazeres deste mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro. O perfeito arquiteto veio em ti morar. Filho, filha, hoje eu faço em ti morada. Já reconstruí a casa que outrora foi vendida aos prazeres deste mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro. O perfeito arquiteto veio em ti morar. Filho, filha, oh, ele habita em nós, ele habita em nós. Aleluia, aleluia.
Somos templo do Espírito Santo, somos a habitação do esconderijo do Altíssimo. Oh, nós somos a verdadeira igreja de Cristo, aleluia. Aleluia, você é morada de Cristo, isso, você é morada do Espírito Santo. Não é um tempo para o pecado, não é um tempo para a maldição, para a enfermidade, para ser capaz de Satanás, para ser alvo mesmo de todas as coisas erradas. Vai entrando na liberdade dos filhos de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus é a liberdade, é o domingo dos filhos na casa de Deus, é a comunhão dos filhos na casa do Pai. Ou é a busca pelo Espírito Santo, é a busca pelo impossível pela fé, é produzindo, amadurecendo o fruto do Espírito Santo, removendo o pecado, removendo as obras da carne. Oh Senhor Jesus, em Ti nós vencemos, em Ti nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Seja revestido nessa hora, receba avivamento, meu irmão, receba avivamento, meu irmão. Vai entrando na liberdade, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. É aquilo que você não sabe, irmão, aquilo que você sabe, você pratica, e Deus vai te ensinando. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Nanamachare me canta, dormi ramaha, xereme ramalabachúria, delamacanta, noraba, labachuri me abre bem a boca, vai abrindo bem a boca, vai bem a boca que Ele vai te enchendo. Isso, Ele faz tudo novo, é tudo novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, em tudo se fez novo. Isso, tudo que Ele suportou por nós lá naquela cruz, foi para que o nosso pecado fosse lançado lá, no mar do esquecimento, para fazermos morada dele. Ele não habita, Ele não coabita onde há o pecado, mas aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. O Zabahambalabashuri me canta na maná, dolalabash, o delamalamash, o dorolamamashuri me canta, delamalamassuri dele me anda na manamaná. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, vai dando aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que é em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu grande poder para me curar, para me libertar, para estar preparado para participar da mesa do Senhor e comer do pão e beber do cálice para a Tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas. Oh, glórias. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso ao céu, ao coração do Pai. Isso, a presença do Senhor é abundância de alegrias, é isso mesmo. Na presença dele tudo se faz novo. Há alegria em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima assim, só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, exatamente, só existimos esperando para adorar.
Ele são todas as coisas. Se não for para te adorar, para que existir, Senhor Jesus? Se não for para te servir, para que estamos aqui? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso ao céu, ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, só para te adorar, só para te adorar. Aquele véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. É a celebração da memória do Senhor. Um dia, aquele véu que separava o quê? A humanidade de entrar no Santíssimo Lugar. Aquele véu que era a coisa mais pesada do templo, se rasgou de alto a baixo. E aí todo aquele que recebeu Jesus como um Salvador, único, suficiente, confessou publicamente, não só pode como deve entrar no Santíssimo Lugar para adorar. Amém? Os olhos do Senhor continuam sendo os mesmos. Ele continua a procurar os fiéis da terra para que estejam com Ele. Aquele que era uma luz que outra hora apagava, vivia triste, melanculoso, com medo, ali cheio de depressão, de opressão. Agora aquela luz que brilha, cada dia brilha mais para levar a luz a todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Quem tem a luz de Jesus brilha em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Tem que remover o pecado para você produzir o fruto, irmão. E sem o fruto você não vai ter o Espírito Santo. É engano do inferno. Tem gente que acha que está cheio de Espírito. Acha, nem me engana. Porque o Satanás, ele é tão asqueroso que ele vai invertendo as coisas. Ele vai fazendo uma lavagem cerebral milenar. Não é de hoje não, irmãos. Tem coisas que é 1000, 2000, 3000, 4000, até antes da era cristã, que já tem mesmo enganado a humanidade, e as pessoas vão tolerando como normal, como certo, sendo que é errado, irmãos. Errado é errado, o certo é certo. Jesus, ele deixa bem claro: seja o vosso procedimento sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que isso significa, pastor? Quando a palavra fala que você tem que fazer, é na hora, irmão. Você não tarda a obedecer. Porque rebeldia não é só você desobedecer, você tardar a obedecer. E além do tudo, você faz de mente e de coração, irmãos. Por quê? Porque tem gente que até faz, irmão. Vou perdoar fulano, mas se eu não fosse crente, eu acho que quebrava a cara dele. Tem gente pensando assim, irmão. Foi de coração? Ou perdoa, eu te perdoo, mas nunca mais quero ver sua cara. Não, irmãos. O inimigo tem enganado a muitos milenarmente dessa maneira. Então, quando é assim, Deus fala para você fazer, você faz, de consciência, de coração, de boca, irmãos. É sim, 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 irmão. Todo momento. E se Deus falar para você não fazer, te proíbe de você, você diz não.
Ah, se eu pudesse. Ele fica assim, né? Ah, se eu pudesse, eu tinha uns cachos, eu tinha isso. Não, você ainda não está ainda na presença de Deus. É não, irmãos. Deus fala não, você diz não, você pensa não e você sente não. Tudo que passa disso é de procedência maligna. Aí que o inimigo vem com esses enganos, esses engodos dele. E a pessoa vai tolerando, daqui a pouco o certo está errado, o errado está certo, e a pessoa acha que está tudo normal. Não, irmãos. Como que alguém pode estar cheio do Espírito Santo e odeia alguém? E tem gente que acha que tem Espírito Santo e odeia alguém. Não, jamais vou perdoar. Mas, aleluia, glória a Deus, fala em línguas, rota no Espírito, mano. Desculpa, é um engano. O Satanás, ele imita todos ali os dons de Deus, para enganar aqueles que incautos, que não se encheram do Espírito Santo. A pessoa fala até em línguas. Mas se você já viu uma pessoa endemoniada, ela quer falar em línguas também, mano. Endemoniado fala em línguas, mano. Não é o dom, é o fruto, mano. É os dois juntos. Se alguém diz que tem o dom de Deus, mas não tem o fruto, o que é o fruto? Vamos dar uma olhada aqui? Gálatas 5:22. Se tiver faltando alguma dessas virtudes, irmão, o dom do Espírito Santo nessa pessoa é mentiroso, irmão. Mentiroso. É o inimigo, Satanás, o diabo enganando. Ele imita a Deus em todas as coisas. O Satanás, ele coloca uma doença, ele pode tirar, pode esconder uma outra, pode dar uma tirada da força dele para ele não perder aquela alma. Satanás tem milhões de anos, e ele tem milhares de anos de enganar ser humano. Ele nem foi feito como o diabo. Deus fez tudo. Você acha que Deus ia fazer o diabo, irmão? Deus, ele fez anjos, só que fez anjos que eram ministradores, mas tinha livre-arbítrio. Ele não obrigou os anjos a servi-lo, mano. Um dia, um terço dos anjos, liderado pelo Lúcifer, eles se rebelaram contra Deus, irmão. E Deus, ele tinha culpa disso? Não tinha, irmãos. Deus, ele deu ali o livre-arbítrio, irmãos. Mas não teve nem guerra. Quando eles se rebelaram, Deus só criou o inferno que nem existia e lançou eles lá. Mas um dia o inimigo conseguiu se incorporar numa serpente, enganou a Eva, e a Eva pecou. O pecado da Eva foi a rebeldia, que Deus falou, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela você tocar, você morrerá. Ela ficou sendo enrolada pelo Satanás, foi conversar com o inimigo enrolou ela todinha, com vários argumentos. Não é bem assim não. É igual hoje em dia, não mudou nada não tem problema não, está todo mundo fazendo. É a quermesse gospel, é o arraial gospel, é a balada gospel, é o hotel gospel, é o motel gospel, é o retiro gospel, é o inferno gospel, irmão. O inferno vai estar cheio de boa intenção, irmão, só que sem a vigilância. Se tem o dom do Espírito Santo, irmão, profecia, palavra, conhecimento, sabedoria, operação de maravilha, cura, dons de curar, mano, discernimento de espírito, falar línguas, interpretar nova língua. Mas uma dessas virtudes estiver faltando, é mentira de Satanás. Essa pessoa está sendo enganada pelo diabo, mas tem gente procurando esse para ver se dá um recado dele, sendo que Deus deixou 35 mil versículos na Bíblia para falar contigo, irmão. Pega pelo menos um por dia e medita, até você entender, até Deus falar com você, e fica esperando se algum varão, uma varoa de Deus falar com ele. Às vezes a pessoa nem sabe se aquela pessoa está bem com Deus, se aquela pessoa está firme no Espírito Santo de Deus, ou às vezes a pessoa até sabe, fulano não vale nada, mas traz umas profecias, Deus falou comigo com aquele varão, não cai nessa, meu. Fica com a palavra de Deus. Olha aqui, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há condenação na lei. Amém? Acabou, irmãos. É o básico, é aqui essas virtudes, o fruto do Espírito. O fruto é, então, primeira coisa, o fruto é um só.
com várias virtudes. Se estiver faltando uma dessas virtudes, o fruto está estragado ou está podre, ou então ele está verde. Tomara que esteja verde, é só você produzir. Como que está, meu amor? Estou amando Deus sobre todas as coisas? Eu me coloco no lugar do próximo? E o gozo? A palavra é essa mesmo, viu? É gozo. Pejorativamente aí fora usa para outras coisas. Mas gozo é o prazer da salvação. Não é só alegria, é o prazer, irmão. Que independe do dinheiro do banco, independe da pessoa estar empregada, independe de ela ter alguém, independe mesmo da crise, do satanás, do Covid. A pessoa, ela não perde o prazer da salvação. De maneira nenhuma. Alguém vem e ofende ela. É a mesma coisa que falar com a parede, irmão. Outro dia eu vi alguém querer quase me ofender aqui. Mas faz uns 2 anos já. Mas foi, irmão, parece que ele está falando com a parede. Eu sei que não tem nada a ver com aquilo, irmão. Eu vou lá perder minha paz, porque aí vem a paz, ó. Exatamente, ó. Depois vem a paz. Quem tem o prazer da salvação não perde a paz por nada. Se algo está roubando a sua paz, está caro demais. Caro demais. Seu fruto está estragado, ou pode estar verde. Se está verde, tem jeito ainda, né? Se está verde, dá para amadurecer. Mas se está podre, irmão, o ideal é, ó, arranca tudo e começa tudo de novo. Talvez lá dentro daquele fruto podre tenha alguma semente que dê para aproveitar, né? Você planta de novo, aí vai nascer uma nova árvore. Aí depois da paz vem a longanimidade, que é uma paciência divina, irmãos. Você vai ter paciência com todos. Não é só com o filhinho bonitinho, lindinho, que aí ele pode subir na sua cabeça, dar na sua cara que você dá risada. Agora, se o filho do vizinho lá tacar uma pedrada na sua vida, você quer matar ele. Está amarrado, irmãos. Não, é paciência, irmão. Faz parte, irmão. Conversa lá, vê o que dá. Ah, não tem dinheiro para pagar agora? Arruma, depois vocês veem, irmão. Não arruma confusão com ninguém não, irmão. Servo de Deus, ele tem paz com todos. Não incomoda, sabe? Ah, o seu vizinho liga o funk lá no último. Aí você quer colocar um louvor. Ah, agora eu vou lá na 25 de março. Aí nós estamos pela internet, 25 de março, a maioria começa. É um lugar de comércio popular, que hoje em dia você pega uns R$1.000, você compra umas caixas desse tamanho, que vai fazer estremecer um prédio. Antigamente, para você ter um som desse, você ia ter que gastar uns 10 mil. Hoje, com R$1.000, você pega uma caixa que você liga na tomada ainda e carrega. Você carrega, você não precisa deixar depois você sai andando com ela em qualquer lugar, você não precisa ter uma tomada. E tem gente que usa aí para ficar perturbando os outros, vai na porta de uma casa, vai na porta não sei do que lá. Ora a Deus, irmão. É abençoando o que você é abençoado. Se ficar essa disputa, irmão, não vai estar ser feio na palavra de Deus, irmão. É para ter paz na comunidade, para ter paz com todos, para deixar de ter perturbação num bairro. Então tenha paciência com aqueles que perdem, com todos. A benignidade, que é o otimismo. O mundo jaz o maligno, o mundo está em crise, e daí eu estou em crise, irmão. Tudo coopera para o meu bem. Você fica tranquilo, irmão. Você consegue chegar ao bem em todo canto, irmão. Tem gente que fica preocupado com as eleições, quem vai ganhar A, B ou C, e daí, meu? Daí quem ganhar, quem é de Deus não vai ser atingido. E ainda que destrua o nosso corpo, a nossa alma está salva para o dia do Senhor, amém, meu Deus? Mas não vai, irmão. Já passaram tantos, foram e voltaram aí, ó. E tem gente preocupada se vai ganhar B, vai ser melhor um. Deus que sabe. Uma coisa eu garanto, quem ganhar as eleições vai ganhar minha oração, independente se for A ou B. Amém, meu Deus? Mas você vote com consciência em nome do Senhor Jesus e não deixe de dar seu voto. É um voto de confiança. E quem ganhar, depois ganha a nossa oração, que é nossa obrigação. 1 carta de Coríntios, capítulo 2, fala para nós orarmos para todas as autoridades que estão em iminência. Continuando, aí vem a bondade, que é a prática da fé. Você fazer o bem e não ver a gay. Aí vem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé está aqui no meio. Então a fé não anda sozinha. Ela anda com todas essas virtudes. Se faltar uma, você não agrada a Deus, aí você está na água. Ai, ai, ai. Põe uma cara e fala, ai, ai, ai. Faltou amor, faltou o gozo, faltou a paz, faltou a benignidade, a longanimidade, faltou a bondade, faltou aqui o próximo, que é a mansidão, que é aquela obediência divina, irmão.
Você obedece de sã consciência, de livre, espontânea vontade, manso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ordem vem, ordem dada é ordem cumprida. A pessoa não fica questionando. Não faz que nem os jovens que tem por aí. Ô fulano, vai ali para mim. Já já eu vou. O já já desse aí quando quer? Nunca. Daqui a pouco você pergunta, você já foi? Onde? A pessoa nem prestou atenção no que falou. E aonde? Você falou para mim. Tem gente que está assim. Satanás enganando. Tira essa mansidão. Então a pessoa, mas por que eu? Né? A pessoa fica assim. Tem que ser manso. A mansidão é a obediência divina, irmão. Não porque você tem sangue de barato, mas porque você tem o sangue de Cristo. Você é manso, temperado, tranquilo. Tranquilo. Não questiona. Tem gente que fica falando assim, mas por que tem que ir? Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que parar de fumar? Né? Tem gente que na hora que você fala, meu amigo, isso aí está te prejudicando, por que você tem que parar de beber? É manso, na hora a pessoa percebe e para de fazer a coisa errada. E aí vem a temperança, porque você é o sal da terra, amém? Aquela luz que outrora apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais, porque você é a luz do mundo, é o sol da terra. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, irmão. Você é o luz, sim, porque você recebeu a luz de Jesus, mas você também é o sal da terra. O que é ser o sal da terra? Ser temperado. Uma pessoa que tem um domínio, que na hora que vem uma situação, ela não desce do salto e roda a baiana, não. Que às vezes dentro da igreja até um santo, mas em casa é um demônio, irmão. Não, é uma pessoa temperada, irmão, tranquilo, que na verdade é o sol da terra que não deixa a própria carne se apodrecer e nem a própria família se perder, irmãos. É exatamente o que Deus tem preparado para nós. Então, para produzir o fruto do Espírito Santo, primeiro nós temos que remover a obra da carne. Depois nós revolvemos a obra da carne, nós produzimos o fruto do Espírito Santo, e com a produção do Espírito Santo de Deus, nós somos revestidos do alto. Aí vem o dom de Deus, mano. O batismo com o Espírito Santo, a primeira evidência que você foi batizar com o Espírito Santo é você falar nas línguas dos anjos. Mas tem gente que falou uma só vez, depois não fala mais. Mas por que fala uma vez só e não voltou mais? Talvez porque aqui está faltando alguma coisa aqui no fruto do Espírito Santo. O inimigo conseguiu remover ali uma dessas virtudes e deixou o fruto meio doidinho. Não pode, irmão. Não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto. Por isso que a gente falou uma vez e depois não falou mais. Não, mano, nós temos que estar sempre buscando esse revestimento. As misericórdias de Deus verdadeiramente se renova a cada manhã. O Santo Espírito é aquele avivamento que precisa ser diário na nossa vida. Nós precisamos desse revestimento, desse renovo, dessa vivificação, e é o tempo inteiro, irmão, porque o ataque vem, irmãos, e na hora que vem um ataque você está preparado para essa situação, irmão. Não volta para o mundo, não, irmãos. Olha o versículo 1 aí, versículo 1, Gálatas 5, versículo 1. Amém? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Exatamente. Aqui o verbo está conjugado no imperativo. Olha a mansidão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estai, afirmando que você está onde? Firme na liberdade com que Cristo te libertou. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra e conhecereis e a verdade vos. Exatamente, você aprende a verdade, ela te liberta. É uma liberdade condicional, sim. Se você não vigiar, você volta para a prisão. Você volta de novo para o vício. Em vez de você buscar santificação, você continua andando, pensando coisa errada, você vai voltar. Então a palavra é essa. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou, não tornei, olha aqui, de novo, não torne, está no imperativo, ao jugo da servidão, que é a prisão. O mundo aí fora fala que quem viver na igreja é prisão. Vamos ficar presos numa igreja? Né? Os jovens falam assim para o outro jovem: não, esse negócio de igreja mano. A gente quer livre. Livre do quê, meu? Está preso em vício, preso em prostituição, preso no pecado, não pensa direito, não pensa no futuro. O que
vai ser mesmo dessa juventude no futuro? Misericórdia de Deus, irmão. Misericórdia de Deus, que não pensa mesmo nem no emprego, irmão. Tem gente que não está nem aí para nada. Conseguir uma ninharia ali, uma mesada na cabeça do pai aí, já tá bom. Não, o que é isso? Não estuda, né? Aí começa aquela instrução, e a informação está na mão do maligno. Tem aluno que não quer aprender, e tem professor que não está nem para ensinar também. E vai passando, irmão. Vai passando, mas na hora que chegar a prova, chega um vestibular, não passa. Quando tiver que passar no concurso, não passa. Na hora que tiver que fazer uma provinha lá para entrar numa empresa, não passa. Não passa porque não quer saber. Eu sempre instruí meu filho, o Gabriel. Gabriel, se a professora não quer ensinar, aprenda. Lá vem o material didático. Se a professora pulou alguma coisa, eu fiz isso lá no passado, quando nem se falava nisso, que repetia mesmo. Repetia por nota, repetia por falta. E ai de você mesmo, né? Se aprontasse, tirasse nota embaixo, ainda apanhava na minha mãe ainda, né? Então era diferente o negócio. Mas eu via que às vezes, tem um livro aqui, por que a professora pulou essa matéria aqui? Porque não vai dar tempo de dar, não dá tempo para ela dar. Mas será que não é importante para a minha vida aqui? Por que está no livro? Porque faz parte do currículo do MEC? Sim. Eu não preciso. Preciso. É igual um engenheiro, um médico, um advogado, né? Ele tem que estar sempre se atualizando. E lá, o professor, ele já dá a matéria, eles que estudem. O professor não vai conseguir dar toda a matéria que ele precisa dar na faculdade. Ai do aquele que vai ser o profissional daquela área, que não vai buscar tanto durante o tempo lá da formação, como depois. Vai ser um profissional qualquer. Mas essa juventude, como que está aí, irmão? Está presa, achando que é melhor que os outros. Aí tem uns bobinhos que vai achando que é realmente, né? Isso que é vida, não é, mano? Isso é um engano, Satanás, é uma prisão do inferno. É um empréstimo do próprio Satanás. E uma hora a fatura vem, mano. Pessoa que peca, ela está pegando o empréstimo do inferno, irmãos. E uma hora a fatura vem para ela pagar, irmãos. E a fatura, mas não vai ter jeitinho não, viu? Não pensa que caduca pecado, viu? Tem crime que caduca, né? A pessoa prescreve o crime, a pessoa cometeu um crime, tem um tempo lá, não pode nem ser mais julgado, nem condenado, porque prescreveu. Mas pecado não prescreve não, viu? O que não aparecer aqui, vai aparecer lá no juízo, o juízo vai ser sem misericórdia, irmãos. Então nós temos que remover aqui todo esse jugo da servidão, o pecado, irmãos, que está aqui no versículo, a partir do 16, fala algo sobre isso. Pega a sua Bíblia, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém? Então, novamente, o Espírito Santo está mandando, andai em... Está aí imperativo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E não cumprireis, novamente no imperativo, não cumpra o que? Os desejos da carne. As concupiscências é o desejo da carne. Não cumpra. Não deixe a sua carne falar mais alto. Porque na hora que uma pessoa cai em tentação, alguns dão até desculpa. Sabe como que é? A carne é fraca, mas quem te permitiu andar na carne? O que o Espírito Santo está mandando aqui? Que Deus está mandando? Andar em espírito. Mas como que eu vou andar em espírito se eu não tenho o espírito ainda? Tem que buscar. Tem que buscar igual o ar para respirar. Alguém já se afogou aí? Não? Não queira. Eu quase me afoguei uma vez em Mariporã. Não queira. Você tenta puxar o ar, em vez de ar vem água. Para pensar. Se você já teve congestão nasal à noite, já teve? Você acorda, aquela falta de ar, você tenta respirar, o nariz tampado, é muito pior, mano. Mas da mesma maneira que você precisa do ar, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Já sentiu sede alguma vez na sua vida?
Busca primeiro o reino de Deus, a justiça. Como buscar água? Já saiu de casa para trabalhar, para levar o pão de cada dia? Busque mais o reino de Deus, a justiça. Todas as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Sem o Espírito Santo, irmão, a gente é nada, irmão. Gado do Satanás, irmão, levado por qualquer vento de doutrina. Vem alguém falar alguma coisa para você e você já pensa que é de verdade, nem para pensar. Porque um formador de opinião, alguém que está na televisão, é um comercial, a pessoa não tem domínio. A carne, ela fica ali contagiada, irmãos. E o inimigo, ele usa mesmo esses formadores de opinião para converter o errado como certo, ou certo como errado. E não é de uma hora para outra. A pessoa vai aprendendo desde pequeno. Aí vai lá, vendo lá naquela novela, naquele filme imoral, na televisão, a professora falando que é assim, assim, assado. Em vez de dar matemática, português, fica falando que a pessoa tem que namorar, que tem que experimentar homem, tem que experimentar mulher, tem que experimentar cachorro, cavalo, galinha, papagaio. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, mano. Monte de coiseira aí, em vez de dar matéria, fica falando do que não se deve. Fica falando que não é certo. E aí a pessoa vai achando, daqui a pouco vai tolerando. Vai vendo na TV que os casais não tem problema não, casa separa se não der certo. Vai lá, troca de marido, troca de esposa, troca de companheiro, troca de companheira, troca de parceiro sexual, mais do que troca de roupa. Pessoa famosa está lá com a mesma roupa e daqui a pouco e com outra pessoa do lado. Troca mais de parceiro sexual do que de roupa, e a pessoa vai vir naquilo e vai querer viver vida de novela, irmão. Qualquer probleminha que tiver no casamento já pensa em separar. Qualquer probleminha já pensa em separar, irmãos. Prostituição, irmão. Esse espírito maligno já está entrando nessa vida, que é o que nós vamos ver agora. Olha aqui, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse opõe-se um aos outros para que não façais o que o Senhor quer. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estás debaixo da lei. Amém? Quem está em espírito não está debaixo da condenação da lei. Nós vimos o fruto, porque ela tem o fruto, ela amadurece o fruto, ela produz o fruto do Espírito Santo. Mas para produzir o fruto do Espírito Santo, você tem que remover as obras da carne, que é o pecado. O inimigo tenta, e quando ele tenta, a pessoa cai em tentação, ela produz aqui essa manifestação maligna, que é a obra da carne. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar, não vai ter jeitinho. Essas obras da carne é a publicação máxima do Espírito Santo sobre os mandamentos que Deus nos deu, irmão. Quando Ele deu os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é referente a Ele direto. Que é: não terás outros deuses diante de ti, amarás a Deus sobre todas as coisas, não adorarás a outros deuses, né? Somente ao seu Deus adorarás, somente Ele prestará culto. Não falar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado. Nós aprendemos que o sábado é todo dia. Nós estamos no sábado do Senhor. O Senhor criou todas as coisas em 6 dias dele, e agora é o 7º dia, não entrou no 8º dia. Então você guarda todo dia para o Senhor. Ele criou um 7º dia para o povo dele de 24 horas, porque o povo dele era tão rebelde, tão carnal. Se Deus não determinasse uma data para esse povo separar para ele se guardar, para se santificar, sabe que dia que um carnal vai separar para Deus, irmão? Mesma coisa que um que está no bar hoje. Vai lá no bar, que dia que você separa para o Senhor? Ele separa algum dia para o Senhor? O que está na biqueira? Que gosta de balada? Que gosta de carnaval? Que gosta de carnaval diário? Tem gente que vai ter estão querendo marcar um 3º carnaval em São Paulo aí. Ô, governadores, pelo amor de Deus, né? Será que Deus já não mostrou, né? Que esses demônios desse Covid é por contágio, e esse tipo de aglomeração que faz ele proliferar? Mas uma igreja aqui pode estar até lotada, mas está um do lado do outro, né?
E assim, não fica, dificilmente, só se for um casal ficar um de frente pro outro. Não tem muito contato. Para um lugar desse, não, um fala aqui, outro fala, aí o som tá alto, a pessoa tem que ficar falando perto do ouvido e vai multiplicando, irmãos. Mas fora isso, irmãos, Deus proíbe esse contato, irmãos. Intimidade, irmãos, fora de um relacionamento, fora do casamento, do casal casado mesmo, com documento, certidão de casamento. E a pessoa brinca com essas coisas. E aí vem o carnaval diário, irmão. O que é o carnaval diário? Balada, irmão. Balada é um carnaval todo dia. Balada, funk, fluxo, essas festas aí, até essas festas aí, quermesse gospel, raial, todas essas coisas. Tudo o inimigo enganando. Enganando mesmo para ele destruir e ele imperar. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Jesus Cristo veio para dar vida e uma vida com... Se você não está com essa vida abundância, é porque talvez você ainda não está plenamente em Cristo. E Ele não está plenamente em você. Mas eis que Cristo está à porta aí. Bate. Se você abrir a porta do seu coração e convidar Jesus, faz morada em mim, me ajuda. Aquilo que eu não tenho entendido, ajuda eu a entender. Aquilo que eu não tenho conseguido fazer, ajuda eu a fazer. Aquilo que eu tenho que deixar de fazer, me ajuda. Ele vai te ajudar, porque aquele que pede, recebe. Pede, irmão. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta não será aberta. Da mesma maneira que ele bate a sua porta, verdadeiramente você tem que bater na porta dele. Mas ele quer te encontrar. Na hora que ele olhar lá, ele vai ver quem que é você. Ele sabe o seu pensamento, ele sabe a sua intenção do coração, ele sabe tudo que você está fazendo, irmão. Será que na hora que Jesus Cristo está te vendo lá, aquilo que você está fazendo, está fazendo o nome do Senhor Jesus grande, igual nós louvamos? Ou não? Na verdade está até escandalizando por aí. E querendo um socorro de Deus, irmão. Deus é o socorro da nossa vida. Deus é a força da nossa vida. Ele não vai dar um socorro e não vai dar uma força para você. Ele é o socorro, ou ele é o socorro e a força da sua vida, ou ele não é. Ele fica dando forcinha para quem pede. Ele dá ali a capacidade da pessoa conseguir obedecer a palavra de Deus para aquele que pede. Todas as demais coisas Deus já nos deu, irmão. Tudo que diz direito à vida e piedade, Jesus Cristo já nos deu. Pastor, como assim? Tudo que for da vida, Jesus já nos deu. Você precisa de saúde? Pelas feridas de Cristo já fomos sarados. O verbo está no passado. Então Jesus já nos deu direito à saúde. Você está precisando de alguma coisa na vida financeira? Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades em Cristo. Supre. Então já foi dado. Tudo que diz direito à vida e piedade, Ele já deu. Toma posse em nome do Senhor Jesus. O problema é que a pessoa quer pedir para Deus aquilo que Deus já deu. Ô Senhor, dá uma olhada aqui, eu estou duro, estou falido, estou doente, me cura. Jesus Cristo, quando ele entrou na casa da sogra de Pedro, ele viu aquela mulher morrendo de febre. Ele não ficou pedindo: Pai Todo-Poderoso, cura a sogrinha do Pedro. Não foi essa oração que Jesus Cristo ele fez. Ele chamou a febre pelo nome: febre, sai dela! E essa deixou. E a partir de então ela se levantou e começou a servir Jesus. Será que aquilo que você está pedindo para Deus, quando você receber, vai ser para servir a Jesus? É para servir a Jesus. Tem gente que está querendo alguma coisa. Hoje eu decidi, vou na casa de Deus. Senhor, eu quero isso, aquilo, aquela lista de compra. Se o Senhor não me der, eu não volto mais. E se o Senhor der, eu coloco embaixo do meu braço, eu vou embora. Não volto nunca mais. Ainda falo mal do pastor, da igreja, falo mal dos irmãos. Tem gente assim, irmão. Tem gente que não se preparou para receber e fala mal. Tem gente que recebeu e foi embora também, irmãos. Mas vai dar conta, irmãos. Tem que remover todas essas obras. Com ali muito cuidado. Você vai, dá uma olhada no dicionário. Hoje nós vamos estudar essa primeira aqui, que é a prostituição, irmãos. Temos que tomar cuidado com a prostituição. Pega a sua Bíblia, vai lá em Mateus capítulo 5.
onde cumprimos os mandamentos para com os próximos, mano. Honrar pai e mãe, não adulterar, não matar, não roubar, não mentir e não desejar nada que é de ninguém, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha por aí. No caso da prostituição, ela começa na pessoa olhar para quem não deve, né? Eu andei de metrô esses dias, eu vi uma placa nova que da última vez que eu tinha andado não tinha lá. Se você vê alguém fixar o olho em você, essa importunação com o olhar, denuncie. A pessoa começa a olhar. Tem gente que não tem freio moral, às vezes vai olhar para uma mulher sozinha, já é uma perturbação, né? Tem gente que fica olhando assim, sabe, encarando. Mas tem gente que encara uma mulher que está com o companheiro do lado, irmão. Talvez porque se sinta mais forte, porque talvez está armado, porque é um criminoso, sei lá, porque talvez não esteja sozinho. É um absurdo, irmãos. Por isso que nós temos que fugir da aparência até do mal, irmãos. Somos jardim fechado de Deus, não parque de exposição. Tem gente que fica se expondo. Não é o templo do Espírito Santo, não vive no templo do Espírito Santo, não aprende de Deus, fique se amostrando. Se não se amostra, irmão, coloca lá aquelas roupas apertadas que marca todo o corpo, irmão. O inimigo aí fora já inventou essa história que meu corpo, minhas regras. Aí a prostituta vende o corpo dela e fala: meu corpo, minhas regras. O que enche a cara fala a mesma coisa: meu corpo é minha regra, o problema é meu. Se enche a minha cara, se eu bebo, se eu fumo, se eu uso droga. Aí você vai falar para um gordinho que ele come demais: problema meu. Até comer demais é pecado, glutonaria, hein? Mas todas essas coisas, além de serem doenças, são pecado. A pessoa não ter controle alimentar é uma doença que é um pecado. A pessoa que acabou caído num vício, porque ninguém começa a beber lá, experimentar um vinho, ver se é isso, aquilo, ela não quer virar um viciado. Mas ninguém começa a beber no litro de pinga, irmão. Ela vai começar com aquelas bebedinhas misturadas, uma caipirinha, uma batidinha, né? A marula, né? Aquelas coisas lá. Vou ver se eu lembro alguma aqui, quando, há uns 30 anos atrás, né? Aquela meia de seda, espanhola, né? Tudo fraquinho, que até a molecada bebia. Mas o corpo vai criando uma tolerância. E daqui a pouco a pessoa vai querer mais forte, mais forte, mais forte. Aí da caipirinha, daqui a pouco tira o açúcar. Por quê? Era caro. A caipirinha é cara. Sempre foi. Mas se você tira o açúcar, vira a pinga com limão, já é um pouco mais barato. Aí daqui a pouco a pessoa vai querendo mais, e ela tira até o limão. Aí fica mais barato ainda. E a pessoa vai bebendo mais, vai bebendo mais, vai bebendo mais. Ninguém começa com coisa forte. Não brinca com isso, tira isso da sua casa. Além de você estar se envenenando, você está dando um mau exemplo para os seus filhos. Você vai virar as costas, seu filhinho pequenininho vai colocar a mão lá naquele resto de cerveja que você deixou lá, aquele resto de cachaça que você deixou, e vai beber, mano. Talvez no começo ele não vai aguentar, vai corar, vai cuspir fora. Que desgraça que é essa que meu pai bebe, que minha mãe bebe? Mas daqui a pouco vai experimentar de novo, vai experimentar de novo, daqui a pouco vai experimentar com um amigo lá no futuro, daqui a pouco vai virar um viciado, irmão. Talvez você até deixe a cachaça e o cigarro entrar na sua casa, mas você não tolera a droga. Mas se deixou a cachaça e o cigarro entrar na sua casa, daqui a pouco o seu filho pode ter uma tolerância ali, aquelas coisas que são lícitas, e vai procurar o lícito, porque o corpo já está precisando de mais. E aí a pessoa quer colocar o filho para fora. Não aceito drogada aqui. Tem uns que vai mesmo, porque tem droga que o efeito da droga é tão rápido que ela não consegue nem voltar para casa. Por que o pessoal da Cracolândia fica lá? Porque não dá tempo de voltar para casa. Não é só porque ele não quer. Não dá tempo. O efeito do crack parece que são 5 minutos. A pessoa fuma uma pedra de crack, em 5 minutos o corpo já vem com abstinência e quer de novo, irmão.
Quem vai chegar em casa em 5 minutos, irmão? Não é só se ele morar ali do lado. Aí já vai procurar de novo. Mas ninguém começa com crack. Ninguém nasceu fumando, ninguém nasceu bebendo, ninguém nasceu usando droga, ninguém nasceu em religião nenhuma, ninguém nasceu homoafetivo. Um rapaz gostando de um rapaz, uma moça gostando de outra moça. Tudo isso é lavagem cerebral do inimigo que está aí secularmente, milenarmente, já colocando na sociedade para a pessoa achar que é normal o que é anormal. Para aceitar o errado como certo. Mas não é de hoje. Tem muito tempo. E tem gente que até de Deus que vai tolerando essas coisas. Mas começa ali no pensamento. A pessoa vai deixando ali, ó. Onde passa uma formiga, passa um formigueiro, irmão. Não se esquece não. Se abrir uma brecha ali na porteira, passou o primeiro boi, você vai perder os 300 bois que você tem. Vai passar a boiada inteira, irmão. E onde entra um demônio, entra a legião. E para tratar com gente que tem legião, irmãos, é só Deus para ter misericórdia. Só Deus, porque ela nem vai descobrir que tem um problema. Ela já sai a sanidade da pessoa. O inimigo ele age tanto naquela vida que ela perde até a sanidade. Perde a sanidade. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no... Está aqui. Você não precisa arrancar seu olho físico. Tira o olho, irmão. Você vê que você está olhando muito para uma coisa, cobiçando muito uma coisa. Se for um homem que é casado, olhando para uma mulher que não é sua esposa, ou mesmo se você for solteiro, hoje é crime. Você ficar encarando alguém, olha a Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai colocar uma bênção na sua vida, irmão. Mas tem que ser fruto de oração, não é fruto de ficar encarando, não. Tira o olho, tirar o olho não é arrancar o seu olho físico, pegar sei lá, que nem faz nesses filmes de terror, né? Que a pessoa arranca o próprio olho. Não é isso que Jesus está falando. Quando Ele está falando para você tirar o olho, é você virar para o lado, irmão. Virar o olho para o lado, irmão. Não cair naquela, não ficar ali concentrado, achando, não, isso aqui vai ser mal, não sei o que lá. Que o diabo não vem de chifre de rabo dizendo eu sou o diabo, vem te pegar não, irmãos. Tem gente, se passar lá uma moça muito bonita, ele já tem a metade dele. Der uma piscadinha, ele fala misericórdia, Deus. Só falta fazer o sinal da cruz. Agora se passar um barbado, que hoje está assim também, viu? Passar um barbado e também der uma piscadinha, ele está amarrado em nome do Senhor. Está amarrado a moça bonita também. O diabo não vem de chifre de rabo. Não que a moça seja um demônio, o diabo, entendeu, irmão? Mas ele é assim, irmãos. É a mesma coisa. Se atentar com o teu olho para cobiçar aquilo que não é seu, já pecou no coração. A maioria dos pecados começa no olho. Você vai vendo a pessoa beber e isso aí deve ser bom. Você vê alguma coisa que não é sua, começa, poxa, aquele carro vermelho podia ser meu. Aquele carro amarelo, aquela casa azul. Irmão, tudo tem dono. Deus tem algo muito melhor para você. E a pessoa fica ali, ó, se remoendo. A cobiça é isso. A pessoa fica se remoendo por aquilo que o outro tem e acaba nem vivendo, irmão. Por que fulano tem, eu não tenho? Por que fulano vai em tal lugar e eu não vou? Eu só vou na igreja e não acontece nada. Não é ir na igreja, é você ser de Deus, irmão. É você mudar o seu pensamento, irmão. A palavra de Deus, ela recria a pessoa. Nova criatura, irmão. Tira o olho daquilo que não é seu. Tira o olho daquilo que faz mal, irmão. Ensina seus filhos também. Ensina. Que o que é bom, o que é ruim. Ensina o caminho que a criança deve andar, que até quando crescer não vai se desviar. Olha aqui, continuando, versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Pastor, tenho que cortar minha mão? É tirar a mão. Tirar. Não pega o que não é seu. E mesma coisa na intimidade fora do casamento.
O casal casado, ali, a conjunção carnal do casal casado é uma bênção. Uma bênção. Põe o dedinho aqui. E vamos lá na carta aos Hebreus. Põe aí o dedinho para eu voltar rápido. Capítulo 13, que é o último. Colado no Tiago. Do fim para o começo é facinho. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus. E colado no Tiago é o capítulo 13. Amém? Vamos ler junto o versículo 4. Carta aos Hebreus. Carta de quem, pastor? Do Espírito Santo. Quem escreveu não tem edificação. Versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Dá uma paradinha. Venerado, exaltado, entre todos, inclusive no céu. O matrimônio, que é o casamento, tem documento. A intimidade do casal casado é a maior expressão de amor diante de Deus, natureza com natureza. Natureza com natureza. É o leito sem pecado. Ele é venerado, exaltado. Mas, olha a continuação do versículo. Porém, os que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que é prostituição? É se vender. Ah, pastor, realmente aquela moça se vende lá na esquina, né? Hoje tem rapazes, né? Mexer, faz também programa, vende o seu próprio corpo. Mas quem tem intimidade fora de um casamento, ele está se prostituindo também. Pastor, que palavra dura, pastor. É muito claro. Uma prostituta profissional, ela vende o seu corpo uma vez para 1000 homens diferentes por dinheiro. Mas a quem vive na fornicação, que é a prostituição de um solteiro, ela vende o seu corpo 1000 vezes um homem só, mas que não é o marido dela, é prostituição. Pastor, não estou me vendendo. Eu estou, né? Daqui a pouco a gente vai casar. Mas a promessa para o casamento está sendo o salário, o pagamento para a prostituição, para a intimidade. Na balada é pior. A pessoa paga uma bebida e já vai para o motel. Uma piscadinha. Tem gente que não sabe nem o nome. Então sai dessa. Os que se dão a prostituição e o adultério, que aí é a prostituição do casado, que já tem a metade dele, e só de atentar, Jesus falou que já pecou no coração. Mas tem gente que não atenta não, vai para frente, mano. Vai para cima. Tem gente que o diabo tira o freio moral, porque a pessoa não quer saber de Deus mesmo. Se ela não conseguir ali na cantada ou no dinheiro, vai à força. É os cães dessa terra, irmão, que a palavra fala, cuidado com os cães. Exatamente, vai no último livro da Bíblia, o Apocalipse. O capítulo 22, o último também, o último capítulo da Bíblia. Amém? Versículo 15. Ficarão de fora os... Quem? Que cães é esse, pastor? Os cachorrinhos? Os pets? Né? Esses bichinhos que a pessoa cria em casa? Não, irmão. Esses cães aqui são essas pessoas sem freio moral, irmão, que pegam a força. Os cães, além de latirem, até a língua portuguesa fala que eles ladram. Você tem um cachorrinho bonitinho, você cria na sua casa, aí você faz aquele bife bonitão para você comer. Aí você vai lá fazer alguma coisa, na hora que você volta, cadê o bife? O cachorro já foi, mano. Né? É assim, irmãos. Eles ladram. Ele pega o que é dele e sai, arrastando. Tem a TV de cachorro, né?
Qual que é a TV de cachorro? Isso. Aquele forninho que assa frango. A maioria das padarias tem. O cachorrinho fica lá. Às vezes tem 2, 3, né? Hoje em dia estão espantando os cachorros, né? Mas tem hora que tem uns 2, 3 só ali, né? E se um cachorro tiver a oportunidade de pegar um frango dele, ele pega? E vai o quê? Arrastando. Mas esses cães aqui são esse ser humano que não tem freio moral, irmãos. Que pega, arrasta aqui na dele. E até uma pessoa, irmão. Até pessoa. A pessoa não tem freio moral. Talvez até tentam galantear. Tem gente que nem tenta. Já essa pessoa mesmo, né? Ela é um estuprador, irmão. Tem gente que comete esse crime assiduamente. Aqui a oportunidade faz o ladrão, faz o estuprador, irmãos. Aí a moça não vigia. Meu corpo, minhas regras. O diabo falando para ela: não, você pode olhar, mas não pode tocar. Servo de Deus nem olha, nem toca, nem nada. Mas aquele que não tem freio moral, irmãos, vai te jogar lá em cima do muro, embaixo de uma moita, e vai fazer a maldade. E depois essa pessoa, esse pecado, ele é tão invasivo, irmãos, que aí a gente tem que se colocar no lugar de uma pessoa, porque a palavra diz que é perdoando o que se é. Como uma pessoa que foi estuprada, ela vai conseguir perdoar o seu estuprador, irmãos? Só se convertendo. Só se convertendo mesmo, sendo uma nova criatura. Porque talvez ela mesma se colocou em risco e nem percebeu, mas o diabo enganou que o corpo dela é a regra dela, ela pode mostrar o que ela quiser para quem ela quiser. Aí, para um, realmente, nem vai olhar. Mas para quem não tem freio moral, que esses cães aqui, vai dar conta. Não seja um cão. Não toca naquele que não é seu. Quando Jesus está falando lá no Mateus 5 para tirar a mão, não é para você cortar a sua mão. Se você tem alguém e ela não é a sua esposa ainda, esse corpo não te pertence. Tira a mão. Não é só a intimidade do sexo em si, não. Às vezes coloca a mão aqui, outra ali, outra lá, fica mostrando, sai dessa. Sai dessa. Quem comete isso é um cão. Tá colocando a mão no que não deve. A oportunidade faz o ladrão, irmãos. A oportunidade faz o fornicador, irmãos. Abstenha até da aparência do mal. E tem mais aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Está aqui as classes daqueles que vão para o inferno. Mas Jesus é maravilhoso. Olha aqui o que ele diz. Ele mesmo fala. Versículo 12. Eis que cedo venho e o meu galardão será comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? A fé sem obras, ela é morta. Então, com fruto você faz a obra de Deus. Você descobre e cumpre o seu chamado. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas Deus, Jesus, ele muda isso. Ainda que até ontem você foi um cão, um fornicador, um adúltero, Jesus muda a sua vida agora em nome de Jesus. Amém, irmão? Não fique de fora, irmão. Coma da árvore da vida hoje, permaneça na graça de Deus, depois até o céu vai ensinar a sua casa, a sua família, você vai ensinar a importância, irmão. Importância mesmo. Tem gente que está há 40 anos junto aí, porque não coloca a casa em ordem, perante a lei civil, já é mesmo ali um casal, né? Tem ali aquela união estável. Mas o contrato de união estável, ou a união estável em si, não é casamento. Não te dá o direito a ter intimidade, nem de olhar, nem de tocar. Vai pedir prova de amor? Pede prova de amor para sua mãe que te ama. Sai fora, moça.
Rapaz que pediu prova de amor para você, vai pedir para outra também. Ah, não, prova de amor não precisa, mas deixa eu dar uma olhadinha, um dia vai ser meu, eu vou casar um dia para você. Prostituição. Está se vendendo por uma promessa que talvez no futuro você vai se casar. Aí mostra para um aqui, daqui a pouco mostra para outro ali. Misericórdia, irmãs. E tem gente dessa maneira, que talvez até a intimidade em si não praticaram, mas troca também, fica trocando de namorado assim. Não, namoro é sério, irmão. É orar para começar a namorar, colocar a pastor e a família também na oração, ver se tem o fruto. Você deve mesmo produzir o fruto, e você pode exigir o fruto da sua metade. Se o fruto estiver estragado, você vai ter problema. Mas o que os casaizinhos fazem quando está no namoro, quando está no noivado? Os defeitos do namorado, do noivo, finge que não está nem vendo. Tira o olho na hora que não era para tirar, irmão. Aí que era para você ver, poxa, isso aqui não vai dar certo. Sabe que bebe, sabe que gosta de jogar bola, sabe que não vai na igreja, sabe mesmo que a pessoa fala palavrão, sabe mesmo, sabe dos defeitos. Mas na hora do namoro, noivado, dá uma de cego. E fica sonhando lá num sonho pesadélico, né? Que quando casar vai mudar a pessoa. Vai mudar? Vai ter problema. Aí quando casa, fica lá martelando. Não, mas você vai beber com os amigos, você vai jogar bola. Aí que era a hora de virar o rosto para o lado, né? Porque se o casal, de vez em quando, não virar o rosto para o lado, você vai ter problema o dia inteiro. Que Deus, ele permite que pessoas completamente diferentes se encontrem para se completar. Porque se os dois for bicudo, não vai se completar. Então as pessoas são diferentes, é macho e fêmea. Um gasta um pouquinho mais que o outro, né? Se os dois for gastando, daqui a pouco tá os dois na miséria. Se os dois for muito mesmo muquirana, a conta vai estar cheia e passando fome em casa. Não, Deus, ele permite que, os opostos se atraiam e se completem. Mas não adianta um ser da academia e o outro querer ficar enchendo de comida, né? Um ser, não, eu sou fitness, e o outro não, eu churrasqueira dia após dia. Não, mas não é dessa maneira. Os opostos não nesse sentido. O oposto é alguma coisa ali mais singela, mas não caia na armadilha de Satanás. O namoro, o noivado é para você produzir o fruto, e você deve avaliar o fruto e a família que você vai entrar, porque vai ser a sua família. Quando os dois se casam, os dois se tornam uma só carne. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quando você se casa, capítulo 6, os dois se tornam uma só carne. Então você casou, você não tem mais sogra. Você não tem mais sogro. Você não tem mais cunhado. Você tem irmão. Você tem mãe. Os dois são uma só carne. O tratamento que você dá para o seu genitor, seu pai, sua mãe, que te criou, você vai dar para sua sogra, o mesmo amor, mano, sem acepção. O seu irmão natural, que nasceu do seu pai, nasceu da sua mãe, seu cunhado, é seu irmão. A palavra fala sobre irmão na lei. Na língua inglesa, que é uma língua mais antiga que o português, é a mesma coisa. O cunhado é brother-in-law, irmão na lei. Sogra é father-in-law, pai na lei. Então, pai perante a lei. Começa a pensar dessa maneira. Eu estou vendo, não, eu não vou me dar com meu sogro, sai fora. Eu vou ter problema nessa família. O namoro e o noivado é para você avaliar. E se for em santidade, irmãos? Eu já vi vários casais que não deram certo. Mas eles tiveram um namoro santo, cada um foi para o seu lado. E quando se casaram mesmo, um foi no casamento do outro, foram até madrinhos e padrinhos de casamento, irmão, porque houve santidade. Enquanto estão namorando, eles são irmãos em Cristo, irmão. Tem que ter o desejo, mas que tem o teu respeito. Essa moça não é sua esposa, é sua irmã. E ela pertence a Deus. Esse rapaz não é o seu marido, é seu irmão e pertence a Deus. Quando você vai estar tocando naquele seu irmão, está tocando naquela sua irmã, você está tocando naquilo que é Deus, de Deus. Foi que ela fez o paraíso.
Deus falou, não toque na árvore do conhecimento. Ela tocou naquilo que era de Deus. Olha como está a humanidade. Não toque. Tira a mão agora. Opa! Isso era conta de um caso de um rapaz que contou para ele. Ele já estava indo na igreja e ele estava no motel com a amante. Motel, hein? Aí ele estava tocando de canal lá no motel. Em vez de ele ver um filme picante, apareceu um missionário. Falou, seu amigo, sai daí agora. Ele falou, não acredito que eu estou vendo esse aqui. Na hora ele começou a se trocar. O que foi? Nós estamos errados, completamente errados. Me perdoa, vamos embora daqui. Ó. Se você é casado, eu também sou casado. Mas será que algum outro teve a oportunidade que esse rapaz teve? Que estava lá quase com a boca na botija, e nem diz outro. E Deus, ele mandou um recado do homem de Deus para ele. Ele saiu daquela situação. Tem gente que vai cair, irmãos. E pensa numa coisa nojenta, o adultério. Os dois são um só. E vem uma terceira pessoa e se intromete naquilo. O ciúme do marido. O Senhor Deus é o marido. Se o marido humano vai ser, geralmente não tem misericórdia quando pega um flagrante de adultério. Até a Constituição de 88 tinha umas leis lá que era meio assim, mas dava um freio moral para a pessoa. A legítima defesa da honra, irmãos, dava o direito de alguém que for pegar seu cônjuge em flagrante, matar os adúlteros, e a pena ia ser, ó. Mas tem gente que vive lá no passado. Essa lei não existe mais. Essa lei não existe mais. Mas marido adúltero, marido que pega em adultério não está matando ainda? E vice-versa também? Está, irmãos. Porque não é porque aumentou a pena que impede a pessoa de fazer. Tem outra pena que também foi tirada em 88. Não sei se os mais velhos vão lembrar. Vadiagem. Lembra da vadiagem? Que era bom a pessoa sempre andar com a carteira profissional no bolso. E com registro. Olha que essa lei não podia ter sido tirada. Uma pessoa que fosse pego 3 vezes na rua, sem a carteira profissional com registro, ia ser preso por vadiagem. Hoje ninguém nem quer saber de trabalhar. Fica todo mundo na rua só perturbando a vida dos outros. Então a lei era boa, irmãos. Está na rua, mas hoje em dia, né? Era mais fácil, porque hoje em dia dá para pesquisar se a pessoa tem o registro até pelo CPF, né? Hoje a carteira profissional está no celular, no aplicativo, e nem tem essa carteira física mais, né? Não tem mais. Não está usando para nada. Quem tem, vai virar peso de papel, irmãos. Porque quem tem, tem umas empresas que nem adianta você levar lá, que eles não atualizam mais por ela. Atualiza tudo no sistema. Ela é boa aí. A pessoa está lá na rua. O trabalhador trabalhou, podia lá dar um rolezinho, ó, profissional. Ah, tá bom, você está trabalhando. Mas o cara que não trabalha não podia estar na rua, não, irmão. Irmãos, não tira a mão. Volta lá, Mateus capítulo 5. Tira a mão, irmão. Tira a mão daquilo que é de Deus. Precisa cortar a mão fora, não. Versículo 30, né? E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atira para longe, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito que qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, que é o adultério, faz que com ela cometa adultério. O que isso significa? Tem gente, irmão, que tem um tal de um demônio que chama incompatibilidade de gênios. O que é incompatibilidade de gênios? É exatamente os opostos se atraem. Ah, a gente é muito diferente. Essas diferenças era para atrair e completar. Só que como não tem o cordão da terceira dobra, que é Jesus Cristo, não tem respeito para a palavra de Deus, parece que aquelas diferenças são irreconciliáveis. Mas por que não viu lá atrás?
no namoro e no noivado. Não, só vão mesmo na hora do casamento. Depois de casado começa. Mas já sabia. Na hora do namoro e noivado, que era para cobrar o fruto, não cobrou. Olhou para o lado, para os defeitos. Na hora do casamento, se você ficar olhando, você vai ver defeito do seu esposo, seu marido, o tempo inteiro, você vai ter problema. E esse demônio chamado incompatibilidade de gênios vai entrar. Talvez você nem passou ninguém para trás. Ela não te traiu, você não traiu ela, mas aí vem esse demônio. Mas aqui Deus está falando, olha o que Jesus está falando aqui. Presta bem atenção. Olha aqui. Eu, porém, vos digo, eu quem aqui é Jesus, mano. O próprio Filho de Deus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, a glória de Deus que habitou entre nós, diz assim, que qualquer que repudiar a sua mulher, se não for por causa de adultério, faz com que ela cometa adultério. Porque se a pessoa, por incompatibilidade de gênios, fala assim, não, vamos separar, separou, os dois não podem casar mais. Só pode os dois se reconciliarem. Se qualquer um deles casar, se não foi por conta de adultério, comete prostituição. Comete prostituição. E Jesus continua aqui explicando. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Amém, meu Deus? Exatamente. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E ninguém engana, mas e a pessoa, não, pode ser assim, pode ser assado. Não, não pode. Jesus deixa bem claro. Tudo isso é prostituição. Prostituição é se vender. A coitada da moça vende por um valor de dinheiro, ali a intimidade dela, e outros desconhecedores da palavra se vendem por menos de dinheiro, com uma piscadinha, uma promessa de um casamento, uma bebidinha na balada, e estão se prostituindo também. A palavra é feia, é pesada para a pessoa despertar. Amém? Mas em Cristo nós mudamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Com Ele é assim. Amém? Vamos adorar a Deus? Vamos pôr de pé? Em nome do Senhor Jesus? Com Jesus é assim, ó. Em nome do Senhor Jesus, amém? Faz para o irmão assim, por Jesus é assim, ó. Com Jesus em mim. Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus, amém? Por Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas, amém? Tchau, 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 tchau. Sair dessa de horror e passar pro lado vencedor. Com Jesus é assim, fala, com Jesus em mim, com Jesus em mim. Eu provendo o amor do meu Senhor, eu provendo o amor do meu Senhor. No segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim, com Jesus em mim, com Jesus em mim. Agora venha viver, desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus Pai é só você crer. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim. Jesus é assim. Agora venha provar essa alegria de ser o filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você. Do seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim. Lá em cima. Ama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama.
bênção pra você. Com Jesus é assim, com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você, do seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim. Clama, clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama, clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Tudo que você precisa. E para Ele uma linda salva de palmas, amém? Glórias a Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, e nós temos que ser um só com Ele para não acabar se prostituindo por aí, amém? Senta, fique à vontade, pega a sua Bíblia, abre lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Amém? Amém. O versículo 17 diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Deus já saiu derrotado em alguma batalha? Deus é fraco, mentiroso? Deus é improdutivo? Não. Está faltando isso, você ser um só com o Senhor, você verdadeiramente buscar o reino, a sua justiça, buscar as coisas de Deus na sua vida, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas olha aqui o que diz aqui no versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma O que é uma meretriz? Prostituta. Alguém não sabia que meretriz é prostituta? Meretriz é prostituta, não por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz, faz-se um só corpo com ela, porque serão, disse dois, uma só carne. Está aí, irmãos. Os dois são uma só carne. Quando há conjunção carnal do casal casado, natureza com Jesus Cristo, é a plenitude de Deus, é venerado entre todos aquele leito sem mácula. Quando é essa intimidade fora do casamento, esse casal está se tornando um só com o próprio Satanás. E aí, irmãos, quando há essa mistura, não há compromisso. A pessoa tem que sair escondido, né? O adúltero sai escondido para ninguém ver. Tem que sair correndo para voltar para casa. Não pode deixar marca de batom. Não pode deixar alguma coisa errada. Um cheiro de perfume, alguma coisa. Tem que se esconder. Tem que se esconder. Olha a obra do Satanás. A pessoa se esconde, finge, mas uma hora é pego. E aquilo ele destrói as duas famílias. O inimigo ali entra, destrói para imperar. Os filhos ficam lá vendo o pai por visita, a mãe por visita, é pensão, confusão, e daqui a pouco muda, aí o pai começa a ter outros parceiros, quando é parceiro também, tem homem trocando a sua esposa por um outro homem. Tem mulher trocando o seu marido por uma outra mulher, mas é o inimigo, é o próprio Satanás, é até antinatural. Não somos homofóbicos, não estamos falando de pecado. Aqui mesmo no capítulo 6 fala sobre, aqui ó, olha o que diz o versículo 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os efastos, nem os idólatras, nem os adúlteros, mas também nem os efeminados. Quem é o efeminado ou masculinizado? Aquele rapaz que quer lá rebolar, verá que nem moça, ou então a moça que quer ficar meio masculinizada, igual um rapaz. E nem o sodomita. O sodomita é quem tem prática homoafetiva.
Um homem com homem, mulher com mulher. O efeminado, masculinizado, é aquele que parece, né? Que tem os trejeitos por enquanto, mas ainda não teve relação. Agora o sodomita é aquele pecado que fez Sodoma e Gomorra ter sido destruído. Que os homens eram tão devassos, sem feio moral daquela cidade, que apareceram uns anjos para falar com o Ló, e eles quiseram abusar dos anjos, irmão. É o cão que nós falamos hoje. E tem cão hoje em dia, irmão. A moça quer andar com a roupinha apertadinha de madrugada sozinha na rua, passa um cão perto dela, filho. Um cão desse, estuprador, depois vem ela notícia. Aí vem uns bandidos dos polícias e falam assim, estupra, mas não mata. Né? É igual o outro que fala assim, o bandido rouba o celularzinho para comprar uma cervejinha. Mano, dá o celular logo para ele então, vai lá. Já dá o seu celular para ele vai lá tomar a cerveja dele. É cada uma. A pessoa profetizando o errado como o certo. Mas se a pessoa não vigiar, irmão, na ficção, daqui a pouco você está torcendo para o bandido. Começa na ficção. Tá lá, né? Tem vários filmes de bandidagem hoje em dia. Só dá ideia pro inimigo, não dá dinheiro, não dá ideia pro Satanás. 11 homens segredo, 12 homens segredo, 13 homens segredo, tudo isso é bandido, homem que fica roubando as coisas dos outros. E na hora que você está assistindo esse filme, você está torcendo pro ladrão. Você acaba torcendo, tomara que eles consigam realizar o que eles querem. Igual essa Casa de Papel e outros filmes tanto que tem por aí, que é só isso. Apologia é crime. Apologia é crime. O glamour da prostituição, o glamour do tráfico de drogas, né, que parece os traficantes vivem como rei. Aí o rapazinho lá vai querer estudar para quê? Que vai estudar e depois vai entrar mesmo na disputa por um salário miserável. E o traficante tem a melhor casa do bairro. Mas é um traficante, os outros lá é só o corre, o vapor, não tem nada também não. E se quiser sair do crime, se não for em Cristo, ainda perde a vida, que querem matá-lo. Aqueles que se unem mesmo com a outra pessoa que não é o casal, ainda casado com documento de casamento, se torna um só com Satanás. A pessoa está se deitando com o inimigo. Separou? Não case mais. Olha o vizinho da direita, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 10. Amém? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e o que o marido não deixe, a mulher manda o Senhor, irmão. Manda quem pode. Por isso que a pessoa tem que, o namoro renovado não pula etapa, é para você conhecer espiritualmente a família que você quer entrar. Deu tudo certo? Os dois produziram fruto, o fruto é compatível, a família, não, tudo bem, minha sogra é minha mãe, meu sogro, meus cunhados são meus irmãos, está tudo certo, aleluia, glória a Deus. Vem o cordão da terceira dobra, vocês não vão ter problema. Se ensina seu filho não vai ter problema. Ensina o caminho que deve andar, que não vai se desviar. E aí, quando tiver algum problema, em vez de você jogar lenha na fogueira, fala, não, filho, ora, não fica só criticando o erro. Talvez alguma coisinha que a pessoa já sabia, fica ali, ó. E aí não vai dar certo, mas vai vir o demônio chamado incompatibilidade de gênios, que vai fazer com que o casal queira se separar. Proibido separar também, porque o que uniu Deus não separe o homem. Aí já está lá no Mateus 19, que uniu Deus não separe o homem. Tem gente que trabalha com divórcio, irmão, vai dar conta a Deus, irmão. Tem gente que por qualquer coisa quer separar. Tem gente que não orou antes de casar e depois quer separar por qualquer coisa. É oração, oração, porque se separou,
Não vem querer casar de novo, não. Melhor você orar para que aquele seu ex-cônjuge seja uma nova criatura e você se reconcilie. Vai ser uma festa para a família. Já vi casos desse acontecer. Claro, né? Nós estamos falando para quem já conhece a palavra de Deus. Talvez algum caso a pessoa não conhecia a Deus, né? Deus não leva em conta o termo da ignorância. Mas mesmo Deus não levando em conta o termo da ignorância, olha a Deus, mano. Não pula etapa, não. Não diz que dessa água você não beberá, não, que Deus é que sabe todas as coisas. Mas não adianta você se reconciliar se vocês dois não forem novas criaturas. Por quê? 1 mais 2 é quanto? 1 mais 2 é quanto? E 2 mais 1? E 4 menos 1? E 5 menos 2? Fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser mesmo ou pior. Esse é o grande problema. A pessoa quer fazer a mesma coisa. Tem gente que perdoa rápido, até adultério. A pessoa não mudou nada, não aceitou Jesus, não está firme na casa de Deus, não quer nem saber de nada, só ficou chorando 3 dias lá porque foi pego em flagrante. Aí vem lá que nem aquele cão manhoso, sabe? Maria arrependida, me perdoa, porque eu estou arrependido. Passa 2 meses e está fazendo de novo. Se não é 2 meses, é 2 anos, irmão. Não caia nessa, o perdão é divino, irmão. Ele sara a sua alma, mas desde que haja um arrependimento também. Liberar o perdão você libera, que você não vai ficar carregando o pecado dos outros. Mas se a pessoa se arrependeu, ela tem fruto. Tem. E não tem pressa. Quem está com muita pressa para voltar, daqui a pouco você vai ter o problema de novo, amém? Que Deus fale mais conosco em nome do Senhor Jesus, amém? A prostituição é se vender, não se venda por nada. Não fica com a palavra de ser humano, fica com a palavra de Deus. Está aqui em Coríntios, lá no capítulo 11. Versículo 23 é a preparação para a Santa Ceia. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. João capítulo 6, 53, o Senhor Jesus ele diz: aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com ele. Então nós não podemos deixar de comer. Mas aqui o Senhor Jesus está falando para nós, temos que, toda vez que nós comemos e bebemos, nós estamos fazendo isso em memória dele, até que ele volte, irmãos. Aqui na Igreja da Graça, no segundo domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia. Na nossa sede, por devido à quantidade de pessoas, até no sábado anterior ao segundo domingo também é feito a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia não é da igreja, não é do pastor, a Santa Ceia é do Senhor. Se a pessoa está indo em uma outra igreja, ela não só pode, como deve participar. Se ela aceitou Jesus como Salvador, já confessou publicamente, né? Se ela colocou a casa em ordem, pastor, mas eu tenho dado umas escorregadas por aí. Coloca a sua casa em ordem. Se você quiser, nós vamos orar junto agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai colocar a casa em ordem, você vai se arrepender de todos os pecados que você cometeu desde que você nasceu, desde que acabou a sua inocência até o dia de hoje. Aí você vai estar preparado para participar da Santa Ceia. Jesus ele diz que aquele que não come, não bebe, não tem parte com ele. Mas se você comer e beber indignamente, é ainda pior. Olha o versículo 27. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Culpado. Você é o responsável pela morte de Cristo. Como todo pecador, ele é responsável pela morte de Cristo a cada vez que ele peque. Mas quando ele se arrepende dos pecados daquela pessoa, Jesus não se lembra mais. É maravilhoso. Exatamente. Do seu pecado não me lembro mais, o teu erro ficou para trás, fiz tudo novo, irmão. Eu sou a casa em que eu tenho prazer de morar. Nós somos a casa que Deus ele tem prazer de morar, porque nós nos arrependemos. Mas, versículo 28, examine, pois, cada pessoa a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Então tem esse autoexame. Você coloca a tua casa em ordem, você participa dignamente,
para que você não seja condenado junto com todos os maldosos aí da humanidade, amém? Vamos pôr de pé? Primeiro você fala com Deus, depois nós vamos fazer a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com teu poder e a tua unção sobre cada vida, Pai. Quem poderá entender os próprios pecados? Expurga-nos até que eles não são ocultos, meu Pai. Verdade. Nós vivemos nesse mundo, Pai. Às vezes acontece, nós estamos num dia mau, alguma coisa acontecer, a pessoa não vigiar, cair em tentação, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui buscando ser templo do teu Santo Espírito. No caminho o Senhor já tem nos ajudado, por isso que nós chegamos até aqui. Nós até pregamos, mas quem fala o Senhor, eu sei que o Senhor falou profundamente ao coração de cada um. A Santa Ceia não pode ser da mentira, não pode ser da prostituição, não pode ser do pecado, não pode ser da carne. A Santa Ceia é de Cristo, minha Santa é santa, é separada do mundo, é separada das coisas erradas desse mundo. Então abre seu coração, meu. Fala com Deus, meu. Onde você tem errado, onde você não tem conseguido perdoar também, porque é perdoando que se é perdoado. Exatamente, é dessa maneira que você coloca a sua casa em ordem, que você vigia mesmo, que você se põe mesmo como uma pessoa digna de participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Aleluia, Pai. Visita-nos com o teu renovo, Pai. Vai visitando, meu Pai, convencendo do pecado, para não pecarmos, e se pecamos, nos arrependemos, e não queremos nem passar mais perto desse buraco, Pai, da justiça para nós perdoarmos, e não queremos fazer justiça com a própria mão, e não estar contaminado com ódio, com rancor, com ressentimento, e participar indignamente, Pai, para a nossa própria condenação. Quem tem ódio não pode, mas agora você pode liberar um perdão, e está apto a participar da ceia em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo também nos convence do juízo, porque um dia todos nós compareceremos diante do juízo de Deus, e seremos julgados não só por aquilo que nós fizemos, mas por toda a nossa consciência e nossos sentimentos. Misericórdia. Tem gente que faz até o bem, mas a consciência está suja, o sentimento está sujo, Pai. Mas num momento como esse, cada um coloca a casa em ordem e vive para Cristo, e Cristo nela, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus está à porta, convida Ele para fazer morada na sua vida. Da mesma maneira que até antes de você vir para esse culto, lá no Gênesis, o Senhor Jesus, Ele falou isso para o Caim. Caim, o pecado já porta. Se você deixar ele entrar, ele vai te dominar. E tem gente sendo dominada pelo pecado, mas acabou isso agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, se você quiser, eu faço essa oração com você agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta a sua mão direita aqui, olha na minha mão. Essa oração com o olho aberto em nome do Senhor Jesus, e ore comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu confesso e me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido desde a minha infância, desde que acabou o tempo da inocência. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, livra-me, me perdoa de todos esses atos que eu tenho cometido, consciente e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, ajude-me a não cair mais em tentações e a perdoar todos os que têm me ofendido. E nesse momento eu nego a eficácia do diabo, dos mensageiros do diabo, da tentação, do pecado na minha vida, e eu renovo meus votos, e eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Parabéns, você tomou a melhor decisão da sua vida. Você não só pode, como deve participar da ceia em nome do Senhor Jesus. Seu compromisso é com Cristo. Pode passar lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, família de Deus.
já nos preparou. Cristo já nos preparou Um manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear com celestial maná. com celestial maná. Que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje te pode saciar. poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a voltar. Sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Não desista de ninguém, não. Você é um pescador de alma. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão. Vem no fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Porque na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceais em memória de mim. Pai, nós somos em memória do Senhor, Pai. Todo aquele que orou com fé, meu Pai, aceitou Jesus como um Salvador, Pai, e se arrependeu dos seus pecados, está perdoado e foi salvo, meu Pai. O corpo é templo do Espírito Santo, Pai. E agora, com muita honra e responsabilidade, esse pão consagrado não é só um pão, mas é o corpo de Cristo, no qual Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Pelas feridas dele nós já fomos sarados. Nós participamos do corpo de Cristo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode glorificar a igreja. O teu corpo, que é templo do Espírito Santo, recebeu o corpo de Cristo. Isso, você pode mais. Você pode entrar na liberdade dos filhos de Deus. Isso mesmo, esse pão consagrado é o corpo de Cristo. E onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. A carnalidade, a obra da carne, ou todo empecilho mesmo, toda falta de entendimento que talvez te impedia de ser revestido do alto. Talvez você já foi batizado com o Espírito Santo no passado, mas nunca mais falou nas línguas, ou então não recebeu nenhum outro dom do Espírito Santo. Seja renovado nessa hora, seja renovado no teu corpo e no teu espírito. É o avivamento, é a vivificação. Isso. Entra na liberdade dos filhos de Deus, dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Isso, Jesus Cristo te dá saúde. É tudo novo, tudo novo. Ele é a casa que você escolheu para morar. Você é a casa que Jesus escolheu para morar. E onde ele entra, o mal tem que sair. Você é tempo do Espírito Santo. Não é tempo para o pecado, não é tempo para a enfermidade, não é tempo para coisa errada, não é tempo mesmo para confusão mental, não é tempo mesmo para ansiedade, para depressão, para opressão, e nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de sequela de uma vida desregrada do passado, nem mesmo de um acidente, nem mesmo sequela mesmo de uma vacina, ou de um tratamento, ou de um medicamento. Em nome do Senhor Jesus, Ele te dá saúde. Receba a saúde no seu corpo, e agora com o seu corpo saudável, glorifica
o Deus que te abençoou. Aleluia. Glorifica, igreja. Vai glorificando, vai glorificando. Alabachore me canta, me canta, me canta. É tudo novo, células novas, membros novos, ou até órgãos novos, neurônios sendo refeitos. Aquilo que o diabo roubou, Jesus Cristo está restituindo em nome do Senhor Jesus na sua vida. É a bênção da nova aliança, é a bênção da nova aliança. Toma posse, é direito seu, é direito seu, é nossa herança. Alabachore me canta, me canta, namanamana. Aleluia, 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 aleluia. Oh, do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor Jesus Cristo, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, diz: tomai e bebei, este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Nós estamos em memória do Senhor, Pai. E com muita honra e responsabilidade, esse cálice não é mais o suco de uva, mas é o sangue de Cristo, o bem mais precioso que já caiu sobre a terra. Do passado era usado o sangue dos animais para cobrir o pecado do pecador, do povo de Deus. Mas o Cordeiro de Deus não cobre o pecado de ninguém. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Nós nos arrependemos colocando a casa em ordem, meu Pai. Então nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pode participar do cálice do Senhor. Aleluia. Você pode tudo naquele que te fortalece, igreja. Oh, Senhor Jesus, fortaleça a tua igreja. Isso, reveste, meu Pai, de formosuras, Pai. Ô Sião, ô Jerusalém, cidade santa, labahamba, labachore, me canta, namaná, delamachore, mirianda, namaná. Isso, seja revestido nessa hora, seja restaurado nessa hora. Isso, ou você pode mesmo entrar na liberdade dos filhos de Deus, dando glória a Deus, igreja. Aleluia, 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 aleluia. Clame a mim e responder-te-ei. Abre bem a tua boca que ele te encherá. Deus, ele responde na alegria do coração. Como pode um momento tão maravilhoso como esse? Eu lembro da minha primeira Santa Ceia, Pai, quando eu coloquei a minha casa em ordem, quando eu estava querendo colocar a casa em ordem da primeira Santa Ceia, eu não participei. Eu ainda não estava com coragem de participar, porque achava que era sujo, Pai. Mas na próxima eu participei, nunca mais deixei, Pai. Maravilhoso, maravilhoso. Isso, lembra desse momento. É o corpo e o sangue de Cristo. Aquele que não come não tem parte com o Senhor, mas nós não participamos indignamente, nós participamos diante da presença de Deus. E Ele nos deu saúde, nos deu a bênção em nome do Senhor Jesus. Receba saúde no teu corpo, todo mal caiu por terra, todo o que não presta já caiu, toda comorbidade, todo desgaste físico, espiritual, todo cansaço físico, espiritual, tudo que não presta, toda a desatenção, toda a bipolaridade, toda ação do inferno, todo engano das trevas caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Toda loucura, toda falta de juízo, toda mesmo a doença física, hepática, doença cardíaca, doença renal, Jesus Cristo está te restaurando nessa hora. Esse mal tem que sair. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é templo de pecado. Nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Não pode ficar, já começa a glorificar. O inimigo já saiu da sua mente, já saiu do seu coração, já saiu do seu corpo, já não vai te pertence. Agora você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O inimigo não pode mais te tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá bonito, igreja. Isso, vai glorificando a Deus, vai sendo renovado nessa hora.
agora. Você que não foi batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Você que já foi, receba agora o renovo. Receba o renovo em nome do Senhor Jesus. Dá variedade de línguas para ele, Senhor Jesus. Da interpretação das línguas, da palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o dom da profecia, o dom da fé, operações de maravilhas, os dons de curar, ali o discernimento de espíritos tão necessário, Pai. Todos esses dons, meu Pai, se mantendo firme, produzindo e amadurecendo fruto, continuando livre de todas as obras da carne para a tua glória. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas, amém? Graças a Deus, que momento glorioso. Diminuta aqui, o povo tem que trabalhar amanhã, né? Em nome do Senhor Jesus, nós temos prestação de conta. Mas meus amigos do Facebook, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Esse culto que você participou, compartilhar mais, evangelizar. Por quê? Porque mesmo terminando a transmissão, o vídeo vai ficar disponível. Você pode deixar seu pedido de oração, seu testemunho, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana e para o Senhor Jesus aquela linda salva de palmas, amém? Graças a Deus, em nome do Senhor. Domingo, no mesmo horário, nós temos culto dos Filhos de Deus na casa de Deus. Quarta-feira, igreja de joelho, família em pé. Sexta-feira, cura e libertação em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus.